Rádio. Novelo. Hoje a conversa é com a psiquiatra Juliana Diniz, que escreveu um livro com um título meio assustador: O que os psiquiatras não te contam. O título pega, ou pelo menos me pegou, e eu logo quis saber o que é que os psiquiatras não contam pra gente, e por que não contam, e como que a gente faz pra descobrir. E é disso que a gente vai falar hoje. Ela explica o que se sabe hoje sobre o funcionamento do cérebro, se é possível treinar o cérebro para o sucesso e também como as doenças como depressão, ansiedade e psicoses são entendidas e tratadas pela medicina psiquiátrica. O teu livro se chama O que os psiquiatras não te contam, né? E uma coisa que você diz, que são aspas, agora eu vou citar você para você diz o seguinte: não sabemos exatamente por que as medicações antidepressivas ou a terapia funcionam, mas sabemos qual é a trajetória mais comum de quem melhora com elas. É um chute, de certa forma, mas é um chute bem informado. Fecha aspas. Então, assim, não é à toa que os psiquiatras não contam isso pra gente, né? Porque eu fico imaginando assim, a pessoa chega no consultório em sofrimento psíquico e aí o médico diz: olha, o que eu vou fazer aqui é basicamente um chute bem informado. E a pessoa sai correndo, né? Ou não, ou é bom o paciente conhecer, assim, as limitações do tratamento. Olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu recebo muito essa crítica, né, dos colegas, que eles falam: a gente sabe que o que você está falando é isso mesmo, mas não dá para falar assim com o público geral, porque isso diminui a credibilidade na ciência, nosso conhecimento, e diminui a credibilidade na medicina. Mas a minha opinião é que o que diminui a credibilidade na medicina e na ciência é exatamente quando a gente vende uma certeza que a gente não entrega. Então, eu acho muito mais honesto e muito melhor para a relação com o paciente quando a gente fala as coisas como elas realmente são, né? Que a informação que vem dos estudos clínicos é extremamente limitada. E é claro que ela é importante e guia o nosso trabalho. Mas ela é uma pequena parte do nosso trabalho. A maior parte do nosso trabalho é construir uma relação de confiança e uma parceria onde a gente vai trabalhar meio em cima de acertos e erros. Então, a gente vai aprender com aquela pessoa e ela vai aprender conosco como melhorar daquele sintoma, né? Então, é uma coisa muito mais empírica e muito menos baseada em ciência do que as pessoas costumam acreditar, né? Antes de saber que a psiquiatria funciona assim, e uma boa parte da medicina funciona assim, né? O grau de tecnicidade de cada especialidade médica varia. A gente tem especialidades extremamente técnicas, né, como a oncologia, e tem especialidades muito menos técnicas, como a psiquiatria. Mas mesmo na oncologia, a arte de convencer alguém a tomar um remédio que vai fazer você se sentir muito mal para matar uma doença potencialmente letal, né, não é trivial. Então, a medicina como um todo, ela é muito maior do que esse conhecimento científico. Por isso que eu acho honesto e favorável para a relação, né? Eu não acho que isso diminui a credibilidade na ciência, pelo contrário. Eu acho que isso aumenta o engajamento das pessoas em entender o que a gente está propondo e quais que são as formas de tratamento que a gente tem disponíveis e como essas pessoas podem se aproveitar delas. Eu fiquei pensando assim, porque você fala muito de que é muito importante não só medicar o paciente, mas também entender o contexto de vida desse paciente, o que levou esse paciente a chegar no teu consultório naquele momento. E aí você fala muito de psicoterapia, né? E eu fiquei meio tentando entender a fronteira, sabe? Entre a psiquiatria e a psicanálise, ou a psiquiatria e a psicoterapia. Essa fronteira, como você pode imaginar, é uma fronteira nebulosa, né? Não existe uma fronteira clara, um muro que a gente nunca ultrapasse. Então, toda consulta psiquiátrica e todo psiquiatra tem que ter desenvolvido alguma forma de atendimento em psicoterapia, mesmo que ele não vá atuar enquanto psicoterapeuta. O que quer dizer isso? Durante a consulta psiquiátrica, a gente pode fazer várias observações que têm a ver com o nosso conhecimento prévio de alguma teoria psicológica, que tem a ver com as múltiplas linhagens de psicoterapia. Mas isso não quer dizer que a gente vai assumir o formato da relação terapêutica enquanto psicoterapeuta, que é ver uma vez por semana, duas vezes por semana, né? E só conversar. Então, são duas abordagens diferentes, mas a abordagem psiquiátrica clínica que medica, ela não é totalmente isolada das questões de psicoterapia.
Durante as consultas psiquiátricas, eu faço uma série de observações. Eu até brinco, né? Eu falo que eu faço psicanálise selvagem quando eu tô atuando como psiquiatra, que é essa psicanálise que a gente faz fora do vínculo, né? Psicanalítico propriamente dito. E eu faço essas observações porque eu acho que é importante trabalhar com a origem dos sintomas, porque, enfim, a gente quer criar todas essas fronteiras, mas os sintomas são o que eles são, as pessoas vivem o que elas vivem, né? Então, eles estão um pouco se lixando para nossas fronteiras. Então, é claro que um sintoma vai ter múltiplas origens, e a gente trabalhar todas elas pode ser importante, porque senão a gente vai tender a apostar demais, por exemplo, em remédio, né? Em ir atrás de zerar um sintoma com medicação, o que costuma ser extremamente contraproducente, porque a gente sabe que as medicações, a maior parte delas, tem uma atuação limitada. E se a gente tenta forçar muito a barra e resolver tudo com remédio, normalmente a gente abre o caminho para riscos de efeitos colaterais, ou até de riscos mesmo de efeitos adversos graves dessas medicações, que não precisavam, a gente não precisaria chegar até lá se a gente assumisse que tem outros fatores que os remédios não vão mexer e que enquanto eles não melhorarem, não tem o que o remédio possa fazer, né? Então, a gente precisa ter essa clareza do limite. Então, a medicação vai atuar até aqui. A partir daqui, e só conversando com o paciente eu vou entender onde está esse a partir daqui, não vai ser mais remédio, vai ser alguma outra coisa. Que pode ser psicoterapia, mas pode ser outra coisa também. Explica um pouco pra gente por que você diz que é um chute bem informado. Quer dizer, você fala muito sobre os estudos de funcionamento do cérebro e, na verdade, o quão pouco a gente sabe sobre como o nosso cérebro funciona, né? Isso é uma coisa que me espantou no seu livro, porque a impressão que a gente tem do que a gente lê por aí, nas redes sociais, mídias e tudo mais, é que tem 1000 estudos e que a gente sabe exatamente como funciona, que inclusive dá para treinar o cérebro para fazer isso ou aquilo, para o sucesso, para seja lá o que for. Mas você diz que não, né? Que não é assim, que na verdade a gente está trabalhando meio às cegas. Isso, nesse aspecto, né, tem 2 jeitos de olhar. Quando eu falo chute bem informado, é porque os estudos com remédios, a gente pega uma população de pessoas, testa o remédio nessa população e vê o quanto que elas melhoram segundo uma escala de gravidade. Não existe relação entre elas melhorarem e a gente saber o que os remédios estão fazendo no cérebro daquela pessoa. A gente não tem a menor ideia do que está acontecendo. A gente só sabe que a gente deu o remédio, a pessoa tomou e teve aquele efeito segundo aquela escala. Então, essa informação é, claro, importante, mas você veja o quão pobre ela é, né? E o quanto ela empobrece da vivência de qualquer um com sintoma emocional. Mas é o que a gente tem. Então, essa informação ela é importante, por isso que eu digo que ela é um chute bem informado. E essa informação tem pouquíssima relação com essa questão dos estudos do cérebro, porque a descoberta dos remédios não tem a ver com nenhum conhecimento extraordinário sobre o cérebro. Foi acerto e erro mesmo. Pra você ter ideia, os primeiros remédios antipsicóticos, né, que é quando começa a história da psicofarmacologia mais moderna, eles vieram de variações de tintura de tecido. Vai, explica isso direito. Não, porque tem uma época de ouro ali, quando a química fica muito deslumbrada com a sua capacidade de criar novas moléculas, né, de sintetizar artificialmente ou isolar componentes naturais, e a gente começa a ter uma chuva de moléculas, né, entrando e sendo testadas para diversas indicações. E a partir das tinturas de tecido, a gente chega numa molécula que acaba tendo um efeito antipsicótico, que a gente descobre meio ao acaso. Isso é quando? Isso é 1950. Uhum. Então, a gente fala da era de ouro da química entre 1930 e 1960, quando a gente tem essa enxurrada de novas moléculas. E a gente ainda está descobrindo como explorar, né, essas moléculas. Então, meio que a gente joga tudo pro ar e vê onde cai, assim, né? Mas aí a gente descobre um primeiro antipsicótico, que é uma coisa realmente revolucionária para a psiquiatria, porque antes, é claro que a gente usava substâncias, né? Então, se testava o uso de álcool, se testava o uso de morfina, a gente já tinha as anfetaminas e os derivados das anfetaminas. Então, a gente já tinha alguns remédios que eram usados na psiquiatria, mas que tinham um efeito muito decepcionante. Então, até melhorava um pouquinho, mas não se sustentava, não era específico, tinha um monte de efeito colateral. Então, não sobrevivia muito. E aí, a gente tem essa primeira molécula, que é um antipsicótico, né, que é a clorpromazina, que é uma revolução. Assim, ela tem um efeito que ninguém imaginava que um remédio pudesse ter. Então, a gente descobre isso meio ao acaso, e aí abre-se o caminho para a gente explorar a psicofarmacologia e tentar encontrar outras moléculas que tenham efeito para os transtornos psiquiátricos. E nisso a gente começa a encontrar remédios eficientes, até certo ponto, né? São remédios que funcionam, mas que têm os seus limites de atuação. E isso acontece antes de qualquer descoberta revolucionária sobre neurônio, neurotransmissor.
né? A gente simplesmente tem esses remédios, testa e vê o efeito. E depois que a gente descobre o efeito dos remédios, é que a gente vai lá tentar descobrir o que eles fazem. E a partir do que os remédios fazem, a gente cria teorias sobre como o remédio pode estar explicando essa melhora dos transtornos psiquiátricos. E isso, na verdade, hoje a gente sabe que foi um erro. Engraçado que os próprios pesquisadores que criaram essas teorias na época que elas foram criadas, diziam que eles não deviam fazer isso, né? Que a gente não devia assumir que o efeito do remédio é por onde a gente vai descobrir de onde veio a doença. E eles diziam isso por motivos muito óbvios, né? Um exemplo que eu uso, por exemplo, é da cafeína. A cafeína melhora a atenção, mas ninguém precisa pressupor que existe um problema no cérebro de quem toma cafeína, que a cafeína corrige para melhorar a atenção. Ela melhora a atenção porque ela melhora a atenção, né? O cérebro não precisa estar doente. Mas como eles não tinham pistas melhores, eles criaram essas teorias e essas teorias se dispersaram na sociedade a ponto de hoje ser linguagem comum atribuir depressão à serotonina, né? Que é um dos neurotransmissores nos quais atuavam os primeiros antidepressivos. Então, hoje as pessoas acreditam que isso é um fato, né? Só que não tem falta de serotonina no cérebro da maior parte das pessoas com depressão. Então, não explica o que a gente observa. Tem uma hora que você bota uma listinha de um monte de coisas que já foram associadas à depressão. Então, tem assim, hormônio cortisol, serotonina, dopamina, fator neurotrófico, microbiota intestinal, citocinas inflamatórias, que eu não tenho ideia do que é, perfil de lipídios no sangue, variações no código genético. Enfim, a lista é uma lista longa e que nada disso foi comprovado, né? Então, quer dizer, as hipóteses biológicas para depressão ou para ansiedade, elas existem ou elas não existem e também não tem importância que existam, ou é importante tentar descobrir o que é? Porque isso, assim, quando você tem, sei lá, você tem 12 causas diferentes, na verdade você não tem nenhuma, né? Você não sabe, né? Os neurocientistas vão dizer que o problema é o rótulo que a gente usa. Como assim? O rótulo é a depressão, né? O que a gente chama de depressão? Um conjunto de sintomas. Esse rótulo, né, esse nome que a gente usa, ele não se associa fortemente a nenhuma dessas teorias. Então, se a gente faz um estudo pequeno, por exemplo, a gente pega 50 pessoas com depressão e 50 pessoas que dizem que nunca tiveram depressão na vida, né, que nunca reportaram esses sintomas com a frequência e a duração necessária para receberem um diagnóstico de depressão. A gente compara esses dois grupos e a gente mede qualquer coisa nesses dois grupos, sei lá, perfil de lipídio, hormônio cortisol, o que quer que seja. A gente vai encontrar uma diferença, mas essa diferença não é intensa o suficiente, nem ocorre com frequência o suficiente para que, se a gente pegue uma pessoa isolada de qualquer desses grupos e meça esse tal perfil, que a gente saiba se ela é deprimida ou não. Então, essas diferenças existem, por isso que essas teorias se desenvolvem na ciência e começam a surgir muitos estudos, porque a gente encontra esses sinais. Só que esses sinais nunca foram, até hoje, intensos ou frequentes o suficiente, ou explicaram o suficiente da doença para serem marcadores desse rótulo depressão. Então, os neurocientistas mais otimistas em relação a gente encontrar a base biológica da depressão vão dizer que esse rótulo significa, na verdade, múltiplas doenças diferentes e que a gente vai descobrir causas diferentes dependendo de que pessoa a gente está falando. Eu não sou tão otimista. Eu ainda acho que para a maioria das pessoas que a gente chama pessoas com depressão, a gente não vai encontrar nada. A gente vai encontrar um cérebro fazendo o que os cérebros fazem, né? Nada de anormal nesse cérebro dentro da variabilidade individual, né? Porque o cérebro é muito variável individualmente. Então, dentro dessa variabilidade individual, a minha aposta é que a gente nunca vai encontrar algo que explique uma boa parte das pessoas que têm depressão. A gente talvez explique pequenos grupos, né? E a diferença dos neurocientistas mais otimistas, para mim, é que eles vão dizer que eles acreditam que para muitas pessoas eles vão encontrar, mas que vão ser causas diferentes para grupos diferentes de pessoa. Então, que nunca vai existir uma ligação entre o achado biológico e o rótulo depressão, né? Que é estabelecido por nós a partir dos sintomas. E nem para o rótulo de uma pessoa que tem algum tipo de psicose ou ansiedade ou outros tipos de doenças? Olha, para as doenças mais graves, até porque o rótulo é mais restritivo, então, por exemplo, para esquizofrenia, transtorno bipolar com sintomas psicóticos, esses rótulos, eles exigem mais para serem aplicados, e eles são aplicados com uma frequência muito menor do que depressão, do que ansiedade generalizada. Então, a gente sabe que para eles, a gente provavelmente tem uma base biológica
que vai ser melhor estabelecida. Mas mesmo assim, se você pegar o melhor estudo que existe hoje, pegar uma coisa que chama risco poligênico, que é pegar várias variantes genéticas, porque uma só isolada a gente sabe que não explica nada. Então, você pega várias variantes genéticas e pega alguma questão do ambiente, que é muito relevante para desenvolver transtorno mental, como, por exemplo, abuso sexual na infância. E você junta tudo num modelo, isso explica, né, um estudo desse ano, assim, dos mais recentes, explica 11% da variação que a gente vê da doença na população. Então, você vê que com o máximo de tecnologia que a gente já conseguiu inventar, a gente explica 11% da doença para um diagnóstico extremamente grave e raro como a esquizofrenia. Então, apesar de, claro, para esquizofrenia e transtorno bipolar, muito provavelmente a gente vai achar mais base biológica do que a gente vai achar, na minha opinião, para depressão ou ansiedade, que são coisas mais comuns. Mas, mesmo assim, isso não quer dizer que a gente vai conseguir explicar a doença inteira a partir dessas bases biológicas. Então, a impressão que eu tenho pelo que você está dizendo, ver se eu entendi direito, é que, na verdade, doenças como esquizofrenia ou bipolaridade, essas coisas assim, não é que seja mais fácil achar uma base biológica, é que a definição da doença é muito mais restrita, e depressão e ansiedade, essas outras coisas são definições mais vagas, então fica muito mais difícil, claro, você encontrar uma marcação biológica e uma medicação específica, porque pode querer dizer qualquer coisa. E esquizofrenia não, a esquizofrenia tem sintomas muito específicos que são comuns a todo mundo que sente, diferente de ansiedade e depressão, que varia muito, é isso? Isso, mas mesmo na esquizofrenia, a gente ainda tem bastante variação. Então, assim, essa diferença, essa é uma história curiosa da psiquiatria. Essa diferença esquizofrenia-transtorno bipolar, ela é uma diferença que são os transtornos graves da psiquiatria, né? Os transtornos potencialmente psicóticos, graves, que levaram as pessoas em algum momento da humanidade a viver trancafiadas, né, em manicômios pelo resto da vida. Então, mesmo esses transtornos, a gente é muito apegado a essa diferença, porque ela foi a primeira caracterização de diferença de doença que teve uma repercussão no tratamento, porque em um certo momento ali da história a gente descobriu que quem tinha transtorno bipolar respondia a um tipo de remédio que a gente chama de estabilizador de humor, e quem tinha esquizofrenia respondia a um tipo de remédio que a gente chama antipsicótico. Então, a gente é muito apegado a essa diferença, porque foi a hora que a gente olhou e falou, nossa, acho que a forma que a gente caracteriza os sintomas tem um efeito, tem um significado. Só que aí, a gente vai acompanhando essas pessoas e a gente descobre que, na verdade, né, essa diferença não é tão diferente assim, que, na verdade, a nossa capacidade de prever o que vai acontecer com as pessoas que a gente classifica como esquizofrênicos ou bipolares é muito pior do que a gente gostaria que fosse. Ela não é nula, né? Ainda faz diferença, mas é muito pior do que a gente gostaria que fosse. E aí a gente precisa criar uma solução de compromisso, né? Para não ter que abandonar esses diagnósticos aos quais a gente é muito apegado na psiquiatria. A gente cria o transtorno esquizoafetivo, que é o esquizofrênico que se comporta como bipolar ou o bipolar que se comporta como esquizofrênico, né? Que é uma solução de compromisso para a gente não ter que abandonar essa diferenciação e dizer que as psicoses são todas muito mais parecidas que diferentes e que talvez a gente tenha pouca capacidade de prever o que vai acontecer com cada pessoa que sofre dessas condições, né? Então, para você ver que mesmo nesses diagnósticos mais específicos, mesmo nesses diagnósticos que a gente faz raramente, que são mais graves e têm sintomas mais clássicos, né, e claros, a nossa capacidade de dizer o que vai acontecer com aquelas pessoas ainda deixa muito a desejar. Você estava falando agora das pessoas que ficavam trancafiadas em manicômio, pessoas com transtornos muito graves, né? Que têm uma convivência difícil, né? Na sociedade, com a família e tal, que ficavam trancadas em manicômios. Essa descoberta dessas medicações tem um pouco a ver com isso, né? Com você conseguir tirar essas pessoas dos manicômios e devolvê-las à sociedade ou devolvê-las à família, né? Isso é mesmo assim? Tem uma ligação mesmo? Isso funciona assim? Tem, não explica tudo. Porque existe uma briga, né, que os psiquiatras dizem que o que acabou com os manicômios, os grandes manicômios, né, as grandes populações internadas foram os remédios, e até certo ponto isso é verdade, mas também tem um efeito que os antipsiquiatras reconhecem, que é o efeito de que a própria institucionalização, né, você trancafiar uma pessoa numa instituição, é por si só enlouquecedor. Faz sentido, faz totalmente sentido isso, imagina. Alguém que poderia ter um quadro autolimitado, né, uma crise de 3 meses, você trancafia ela num manicômio e ela desenvolve um transtorno crônico pela própria experiência da internação. E não necessariamente porque isso ia ser a história dela se ela tivesse
sendo tratada de outra forma. O que também é parcialmente verdade, né? Eu acho que as duas abordagens, apesar delas baterem de frente a maior parte do tempo, elas têm alguma verdade. Eu acho que, em parte, sim, as medicações fizeram muita diferença. Outra coisa que fez muita diferença foi a gente diferenciar os diagnósticos neurológicos dos diagnósticos psiquiátricos. Porque tem alguns diagnósticos que, de fato, são neurológicos. Sim, e durante muito tempo, a sífilis quaternária, que são as manifestações tardias da sífilis, que tem muita manifestação psiquiátrica, eram tratadas quase como os outros transtornos psiquiátricos. E aí, a partir do momento que a gente descobre, né, qual que é a origem da sífilis, qual que é o bicho que causa a sífilis e passa a tratar, a gente diminui muito esse contingente de pessoas que sofriam, na verdade, de sífilis tardia e que estavam também internadas nos manicômios. E o que é? Quais são os efeitos da sífilis para transtorno psiquiátrico? A sífilis tardia, além de uma série de sintomas motores, que é o clássico, né, da manifestação, ela tem manifestações psicóticas mesmo. Atividade delirante, você se sentir perseguido, ver coisas, né, ouvir coisas que não estão lá. Então, como tem uma grande parte da sífilis tardia que aparece nessa forma psicótica, muitas vezes essas coisas se confundiam e essas pessoas acabavam indo para os manicômios. E também não tinha tratamento, né? A gente não sabia qual que era a origem, não tinha tratamento. E aí, a partir do momento que a gente descobre isso, essa população deixa de fazer parte dos manicômios. Na segunda parte, a Juliana vai explicar o que é déficit de atenção, vai falar sobre o uso de drogas psicodélicas na psiquiatria, sobre o que é terapia cognitivo-comportamental e se a gente está ou não correndo risco de tentar medicar a experiência humana. A gente está falando de psicoses muito graves, mas a gente lê a respeito de alguns transtornos, tipo TDAH e TOC e coisas como compulsão por comprar ou compulsão por sexo, que são tratadas como transtornos, né? Esses transtornos, eles já eram comuns antigamente, mas eles não tinham nome, ou eles não tinham solução médica e por isso ninguém falava deles, e agora eles têm e são diagnosticados. Sabe, de onde saiu isso tudo? De dizer, não, eu tenho uma compulsão por compra e eu vou tomar um remédio, que é uma coisa que, sei lá, 30 anos atrás, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar disso. Existia o transtorno e não existia o nome e o tratamento, ou não existia o transtorno? Mais uma vez, sinto te decepcionar, mas a resposta não é fácil. Não, mas eu não estou atrás da resposta fácil, eu quero entender. Porque é um pouco das duas coisas, assim. Cada época tem o seu conjunto de transtornos. Né? E aí, nessas épocas, a gente desenvolve rótulos, né, para tentar dar conta ali daquilo que chega até os consultórios. Só que é uma relação dinâmica. Então, a gente dá um nome, dá uma descrição, e isso muda o comportamento da sociedade. Né? Então, por exemplo, quando a gente lança esse nome, depressão, no meio, isso faz com que as pessoas passem a usar esse vocabulário, depressão, para se referir ao sofrimento, que talvez elas dessem outro nome antes de conhecer esse rótulo. Né? E a nossa concepção do que é um sintoma ou não é um sintoma muda. Então, um exemplo muito característico, assim, timidez. Timidez não era um sintoma psiquiátrico. E é? Até agora? a gente... hoje é ansiedade social. Uau! Já foi fobia social e hoje é ansiedade social. Mas isso que era uma coisa meio igual ser loiro ou moreno, né? Tem pessoas mais tímidas, pessoas menos tímidas, né? A partir do momento que a gente descobriu remédios muito eficientes para tratar ansiedade, a timidez virou um sintoma. Porque a pessoa que é mais tímida toma uma medicação para ansiedade e fica menos tímida? Depende, não é tão simples assim. Mas sim, até certo ponto, algumas formas do que a gente sempre chamou de timidez, na verdade, são sintomas físicos de ansiedade frente a interações sociais, que certas medicações, até certo ponto, conseguem melhorar e deixar a pessoa mais segura. Que aí é o quê? O coração bate mais forte, a pessoa fica com dificuldade de respirar, ou medo? Esses são sintomas físicos. Isso, ou fica numa coisa autodepreciativa, ou treme, ou se sente incapaz, e aí com a medicação se sente mais capaz de passar por aquilo. Tá. Né? Então, você vê que a nossa concepção do que é uma doença, do que é um sintoma, ela muda.
E ela muda de uma forma dinâmica, né? Então, a gente tem a notícia de um remédio, isso muda como a gente concebe a doença. E isso não é, assim, apesar de eu ser crítica da participação da indústria farmacêutica, não é um complô, né? Não é uma coisa assim, não é que existe um grupo de pessoas que se juntam e fala, vamos criar esse transtorno aqui para ele ser medicado, ou vamos criar esse remédio para dar esse problema. Não é isso, né? É uma coisa muito mais dispersa, muito mais complexa. Então, muitas vezes, as pessoas fazem isso até bem intencionadas, né? Então, a questão do déficit de atenção, por exemplo. A gente até pode dizer, né, e as pessoas me criticam muito por isso, porque elas falam assim, mas você está dizendo que esse sofrimento das pessoas não existe? E eu tô falando, não é bem isso, né? O que eu tô dizendo é que hoje se chama de déficit de atenção coisas que são da experiência humana, e que se a gente começar a medicar a experiência humana, isso não tem fim, né? Daqui a pouco a gente vai ficar com a fantasia de que existe esse ser humano que não sofre, que tem uma memória perfeita, que não se cansa, que consegue suportar o que é chato, né? Isso é que é déficit de atenção, essas coisas que você falou. O déficit de atenção, assim, ele tem um histórico, né? E ele durante muito tempo foi entendido... E aí é uma teoria, tá? Nunca foi comprovado. Mas ele era entendido como um transtorno do desenvolvimento, como uma imaturidade. Então, é como se você tivesse um processo de maturação do sistema nervoso central e você tivesse crianças com atrasos nesse processo. E aí, por conta desses atrasos, elas teriam sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, que melhoravam, até onde a gente saiba, eventualmente com derivados de anfetamina, né? E isso era um transtorno relativamente raro, restrito à infância, e existiam algumas regras, né? Então, a gente só podia fazer esse diagnóstico se ele estivesse presente em todos os ambientes da criança, em casa, na escola, na casa do avô, com os coleguinhas, porque a gente imaginava já que uma boa parte dessas manifestações podia ser reativa ao ambiente. Então, para dizer que aquilo era um sintoma de um déficit de atenção primário, né, com um problema do cérebro, a gente assumia que isso tinha que estar presente em vários ambientes e isso tinha que começar antes dos 12 anos de idade. E isso, durante muito tempo, foi como a gente entendeu o déficit de atenção. Então, ele era um diagnóstico restrito. Não é que a gente não fazia diagnóstico no adulto, mas é que a gente assumia que na criança ele teria muito impacto. E conforme essa criança fosse amadurecendo, a gente via que os sintomas de hiperatividade iam desaparecendo e poderia sobrar um déficit de atenção, mas esse déficit de atenção, normalmente, essas pessoas desenvolviam recursos próprios para lidar com esse jeito delas de ser. Então, no adulto, a gente não precisaria mais se preocupar tanto com esse diagnóstico. Então, essa era a concepção, por exemplo, quando eu me formei psiquiatra, né? Essa era meio o entendimento da coisa. Aí, alguns pesquisadores começaram a dizer que isso era restritivo demais, que eles viam adultos com que eles acreditavam ser um déficit de atenção muito significativo, com muito prejuízo, então que a gente precisava mudar esse conceito e abrir mão desses critérios restritivos e começar a olhar para essa população de adultos sofrendo. Você veja, é todo um discurso que parece muito bem intencionado. Só que aí, né, isso vai para a cultura. E a hora que isso chega na cultura, ainda mais com o advento das redes sociais, né, e as pessoas falando disso, chega uma hora que tudo é déficit de atenção. Então, se a pessoa esquece o aniversário do companheiro, é déficit de atenção. Se a pessoa não consegue terminar de ler o livro que acha chato, é déficit de atenção. Se a pessoa não consegue terminar a prova que acha difícil, é déficit de atenção. Então, começa, né, a ter um efeito muito mais amplo do que a ideia original previa, e as pessoas começam a ir no consultório com script. Então, elas chegam ali pra gente com script. Tudo que elas têm que dizer para serem diagnosticadas com déficit de atenção para receber uma anfetamina, que a gente vai prescrever. E aí, a gente começa a ficar preocupado, né? Porque a gente fala, bom, primeiro que essa pessoa tá achando que ela tem um defeito e, na verdade, ela tá falando da condição humana. Né? Ser humano, a nossa memória não é perfeita, a gente não gosta de coisa chata, a gente fica entediado, sem esforço a gente não termina nada, é isso aí. Né? Então, você acha que você precisa de um remédio para fazer tudo isso aí, temos um problema. E fora que fica uma conversa, né, que muitos colegas se ressentem disso, que é uma conversa que parece que a gente está sendo maldoso, que a gente não está querendo dar alguma coisa que vai ajudar aquela pessoa a resolver os problemas da vida dela. Né? E muitas pessoas se fecham mesmo a qualquer tentativa de questionamento em relação a isso. Né? Então, a gente fica numa situação muito difícil. Então, quando você fala, esses diagnósticos sempre existiram, nunca tiveram nome. Em parte, alguns deles sim, outros não. Porque cada época tem seu sofrimento.
dar um nome também aumenta a frequência do diagnóstico, porque as pessoas passam a reconhecer aquilo como uma forma de nomear o próprio sofrimento. Então, é tudo junto. E, além disso, para o déficit de atenção, a gente tem a questão do quanto a gente é atravessado por informação hoje. Então, hoje, a gente vive um contexto que não favorece que a gente preste atenção. Se a gente chamar isso de doença, muitas pessoas vão se identificar porque elas estão vivendo nesse ambiente que não favorece a atenção. Então, tudo isso junto, né, toda essa bola de neve, vira uma explosão de diagnósticos. Você fala muito disso no livro, né? Você chama de a medicalização da vida cotidiana, né? E aí, são medicações relativamente recentes, né, que as pessoas estão tomando há pouco tempo, especialmente esse exemplo que você deu de crianças, né? Quer dizer, crianças tomando remédios baseados em anfetamina, que podem ajudar naquele momento, mas que efeito isso vai ter a longo prazo na vida daquela criança ou na vida do adulto que está tomando remédio para questões de timidez, por exemplo. A gente sabe quais são os efeitos de longo prazo desses novos transtornos sendo medicados, ou desses transtornos que já existiam, mas não eram nomeados, sendo medicados? A gente não sabe totalmente, né? E aí, porque assim, tem uma coisa que é o efeito direto da substância. Então, a gente sabe que é muito problemático, por exemplo, o uso dos calmantes, né? É a família que a gente chama de benzodiazepínicos. Ou das drogas Z, né? Que são os indutores de sono, que são mais modernos. Então, isso aqui é coisa tipo Rivotril, Roipinol? Tipo Rivotril, assim? Isso. Exatamente. Então, essas medicações usadas em longo prazo, a gente sabe que são prejudiciais, muito prejudiciais para a memória. E algumas doenças, alguns transtornos, alguns sintomas até pioram a evolução por conta do uso de calmante, porque o calmante, ele te impede de aprender com a experiência. Então, ele pode cronificar uma ansiedade ou até intensificar uma ansiedade em longo prazo. Então, isso é muito claro para essa família de remédios. Para a gente é muito claro que esses remédios não devem ser usados cronicamente. Para os outros remédios é mais difícil. Então, assim, a gente não tem grandes notícias de problemas com uso crônico de antidepressivos com efeito em ansiedade. Tem uma questão ali com osteoporose, tem algumas questões mais pontuais, mas a gente não tem nada muito dramático. Por outro lado, a gente sabe, pelos estudos de neuroimagem, que ao contrário do que todo mundo esperava, os antidepressivos usados em longo prazo diminuem o tamanho de certas regiões cerebrais. Todo mundo achava que devia ser o contrário. É uma redução extremamente discreta, não é nada dramático. E ninguém sabe o que isso significa clinicamente. Quer dizer, isso vai ter algum efeito na vida da pessoa? Isso, exatamente. Se isso, né, se ela funciona diferente do que ela poderia funcionar, ou funciona pior ou melhor, enfim, a gente não sabe. Mas isso a gente sabe que, né, por múltiplos estudos, aliás, é um dos achados de neuroimagem mais consistentes, né, que o uso de antidepressivo altera o tamanho de certas regiões. Ao contrário do que a gente supunha. Para as anfetaminas, que era outra preocupação. Tinha uma preocupação original, que era a exposição das crianças à anfetamina poderia facilitar que elas tivessem respostas a outras medicações que alteram esse sistema que as anfetaminas alteram. Então, se tinha, por exemplo, um medo de que a exposição às anfetaminas pudessem facilitar o efeito da cocaína. Então, que as pessoas que tiveram essa exposição precoce poderiam ser mais propensas a usar cocaína. Isso, na verdade, se mostrou o contrário, né? Nos estudos que foram feitos, esse medo, sim, foi contestado, porque até onde a gente sabe, a população de pessoas que têm acesso a anfetaminas na infância, na verdade, tem menos risco de usar outras drogas na vida adulta, e não mais. Atualmente, né, tem uma preocupação com o uso de anfetaminas em adulto em relação à parte cardiológica, porque as anfetaminas aumentam a frequência cardíaca cronicamente. O estudo que saiu agora diz que isso não é um problema, não aumentou significativamente a associação com qualquer problema cardiológico. Então, a gente tem informações pontuais que nos indicam que não deve ser um problema gigantesco, exceto para a questão dos calmantes, essa questão da exposição ao tratamento. Mas aí tem outras questões que são da ordem psicológica, né? Que é, a partir do momento que você escolhe usar um remédio para resolver um problema, isso tem um efeito psicológico. E isso que eu tô falando agora é uma questão meio de opinião, tá? Isso não tá em nenhum estudo, ninguém conseguiu desenvolver uma forma de testar isso. Mas a minha impressão é que quando a gente oferece muito remédio, não consigo dormir, eu vou te dar esse remédio. Eu não consigo não sei o quê, eu vou te dar esse remédio. As pessoas têm menos chance de desenvolver outras formas de lidar com isso. E a minha maneira de tentar
impedir que isso aconteça, né, que as pessoas fiquem esperando muito do remédio, é exatamente dizer que os remédios são extremamente limitados. Então, que não dá para confiar nos remédios, né, não dá para passar para eles a responsabilidade de certos desenvolvimentos de controle. Né? Então, dormir, por exemplo. Nenhum remédio vai resolver uma insônia 100% se você não resolver a sua questão com a sua capacidade de dormir e acordar. Então, a gente tem que aprender isso na vida, né? Independente da medicação. Claro, tá? Uma insônia impossível, tem um remédio que pode regular, ótimo, a gente vai usar. Mas a gente não pode terceirizar para o remédio. Né? A gente tem que fazer outras coisas junto. Você fala muito no livro sobre terapias cognitivo-comportamental e outras formas de terapia que focam nos sintomas, né? E não nas causas. E você critica bastante esse tipo de terapia, né? Então eu queria entender o que tem de errado você focar nos sintomas, se não é isso que a gente quer, né? Aliviar os sintomas, por que seria negativo você focar nos sintomas? Eu não acho que é negativo. Né? A minha queixa com a TCC, com a terapia cognitivo-comportamental, não é o fato dela existir. Eu acho que ela tem um papel. O que ela é? Primeiro, explica pra gente o que ela é. Assim, ela tem 2 componentes, né? O cognitivo e o comportamental. E eles se desenvolveram de formas completamente separadas e se juntam meio que por oportunismo. Então, o cognitivismo, ele, na verdade, é uma herança tardia da psicanálise. Os primeiros cognitivistas não negam isso. O que eles pegaram foram conceitos psicanalíticos que tinham ido para a população geral, que tinham muita influência na cultura, simplificaram, encaixotaram e criaram o cognitivismo, que era uma tentativa de facilitar, né? A psicanálise era muito complicada, exigia uma formação muito complexa, precisava ficar voltando para a infância, e eles criaram ali um conjunto, né, de conceitos que eles acreditavam que eram de muito mais fácil aplicação, que podiam trabalhar com aqui e agora e que teriam um efeito sintomático muito mais direto. Então, isso é o cognitivismo. Em paralelo, a gente tinha uma psicologia experimental, que era uma psicologia baseada, por exemplo, em modelos animais, em tentar descobrir comportamentos nos quais a gente pudesse fazer paralelos entre comportamentos animais e os nossos, ou seja, coisas que a gente chama de filogeneticamente determinadas, né? Então, a gente tinha essa psicologia experimental que gerou o behaviorismo e tinha algumas coisas que vieram do behaviorismo se mostraram clinicamente muito interessantes. Então, principalmente a questão da exposição na situação de fobia. Quando você tem fobia de algo, a gente sabe que é uma exposição gradual, lenta e gradual, né? Você vai desensibilizando a pessoa, né? Tipo o quê? Você tem medo de aranha, e aí você vai primeiro ver uma foto de uma aranha, depois uma aranha a 5 metros, aí até que você consegue... É isso? Isso, exatamente Sim. isso. Então, isso a gente sabia que tinha um efeito muito bom do ponto de vista sintomático. Para quem aguenta, né? Muito forte pra quem aguenta fazer isso, mas para quem aguenta, funciona. Então, a gente tinha isso, e assim, o behaviorismo, né, originalmente, ele era completamente incompatível com as ideias cognitivistas, porque para o behaviorismo não dava para falar de pensamento como os cognitivistas falam. É, né? Só comportamento. É só comportamento, é só o que é visível, observável e objetificável, digamos assim, originalmente, né? Mas aí, por uma questão de oportunismo, né, clínico, eles tinham aí essa ferramenta que era clinicamente útil e eles se juntaram para formar isso que se chama terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que é muito baseada no conceito médico, né? Então, a medicina é muito focada em reduzir sintoma, né? Essa ideia de que você tem um sintoma, você precisa reduzir o sintoma para a pessoa se sentir melhor, é muito um conceito médico. Então, a TCC ela é inventada para cumprir esse papel, e ela cabe muito dentro dos modelos de ensaio clínico, e ela consegue trabalhar com efeitos de curto prazo. E isso acaba encaixando muito bem, então a gente tem muitos estudos com a TCC. Tem estudos com todas as outras linhas também, não é que não haja, mas é que as outras linhas sofrem muito mais para se adaptar ao modelo médico. Para a psicanálise, por exemplo, efeito de curto prazo é meio... Não dá para trabalhar com isso, né? Para a psicanálise, assim, não faz muito sentido esse efeito de curto prazo, porque ele pode ser pura sugestão. A gente não consegue padronizar resposta do terapeuta, como a TCC consegue, né? Então, para a psicanálise e outras linhas, é muito mais difícil caber nesse modelo. Então, a gente tem menos estudos, inclusive porque eles são muito mais difíceis de serem feitos, né? Duram mais, é mais trabalhoso criar uma medida de gravidade, enfim.
Por conta da quantidade de estudos de TCC, a TCC se vende como uma terapia melhor que as outras. E essa é a minha crítica. Né? Eu não tenho problema com a existência da TCC. Eu acho que a TCC, para quem acredita nela, para quem se beneficia, para quem se identifica com ela, ótimo que ela exista. A minha crítica é, vocês não são melhores que os outros. Vocês são uma alternativa, assim como todos os outros. E nem a psicanálise é melhor. Então, são várias opções. Inclusive, com o uso de psicodélicos, né? Que é uma coisa também que está aparecendo agora, que pelo que a gente lê, tem um efeito muito bom. Eu já li que para alguns casos de transtorno pós-traumático em soldados, né? Que às vezes uma sessão só, a pessoa já se sente melhor, a pessoa às vezes já se cura. Então, isso é verdade? Porque parece ótimo, né? Mesmo no caso da terapia cognitivo-comportamental, se uma pessoa está em sofrimento e você consegue diminuir os sintomas em 12 sessões em vez de 12 anos, que seria o caso da psicanálise, contra a qual eu não tenho absolutamente nada, sou super a favor, mas 12 sessões parece melhor para a vida da pessoa do que 12 anos, né? Sim, eu como psicanalista, e a crítica que muitos psicanalistas fariam, a gente diria que o sintoma vai mudar. Você até resolve o sintoma, mas ele vai aparecer de outro jeito. A visão psicanalítica é que o sintoma ele é uma forma da pessoa lidar com certas situações que vai ficar reaparecendo em todos os momentos difíceis, né? Isso não quer dizer que a gente falhou, isso quer dizer que a gente tem que continuar esse trabalho, que é um esforço meio constante, né? E as pessoas carregam o aprendizado da psicanálise mesmo fora da sessão, então não é também que não sirva para nada, né? Enfim, mas essa é a visão psicanalítica. Dos psicodélicos, assim, a gente tem uma grande questão com os psicodélicos, e assim, eu não tenho nada contra a investigação, eu acho que tem que investigar mesmo, eu acho que se existe a substância, não tem nenhum princípio moralista que deveria nos impedir de usar, tá? Então, eu acho que tem que investigar mesmo. Só que o que aconteceu é que toda a ciência dos psicodélicos tem muito hype, assim. As pessoas que fazem a ciência dos psicodélicos querem muito que eles funcionem. E as pessoas que se submetem ao tratamento com psicodélico querem muito que eles funcionem. O que quer dizer que, assim, ela é toda sugestionada para ser positiva. Sei. Né? Assim, se a gente jogar o psicodélico no mundo, fora deste nicho de pessoas que quer muito que ele funcione, a gente não sabe o que vai acontecer. Minha impressão eu não acho que o psicodélico deve se transformar num produto farmacêutico. Talvez um outro, mas eu acho que muitos deles não devem se transformar num produto farmacêutico, porque eu acho que perde toda a questão da ciência do psicodélicos envolvida na questão do ritual, do aprendizado, da sessão, que não é só tomar o psicodélico, né? Você tem que tomar o psicodélico, mas você tem que fazer a sessão, reviver, enfim. Então, eu acho muito complicado transformar o psicodélico num produto farmacêutico em larga escala, porque você perde o controle dessa experiência toda. A minha impressão é que ele vai acabar sendo uma coisa para um certo nicho de pessoas. Então, pessoas para quem aquilo faz muito sentido podem se beneficiar de fato desse tipo de intervenção, e que ótimo que ela esteja disponível. Mas eu acho pouco provável que isso seja usado em larga escala, com grande efeito, e que isso vá revolucionar o tratamento do estresse pós-traumático no mundo. Tá? Ou da depressão, ou da ansiedade. E aí, como é que funciona tratamento psiquiátrico no SUS? O SUS tem os vários níveis, né? E no nível mais básico, a gente tem as UBSs, que teoricamente tem que ter psiquiatras e terapeutas psicólogos, normalmente. E a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que seriam a base do tratamento comunitário para as pessoas com transtornos mais graves, né? Então, essa é a estrutura. Essa estrutura é deficitária no sentido de que a gente tem mais pessoas que precisam desse tipo de tratamento do que a gente tem desse tratamento disponível. Então, eu não acho a estrutura necessariamente ruim, mas ela claramente não dá conta do contingente de pessoas que sofrem com transtornos mentais. E aí, especificamente em relação à psiquiatria na UBS, ou à psicoterapia, por psicólogos ou psicólogas na UBS, a gente tem um grande problema, que é o problema de todas as profissões hoje, que é a precarização das condições de trabalho. Então, a gente tem que atender muita gente em pouco tempo. Não existe estímulo para as pessoas ficarem no serviço. Muitas vezes elas são mal remuneradas, então é um troca-troca sem fim, né? Então, você tem um psiquiatra hoje, outro amanhã, outro daqui a 3 semanas, fica 3 meses sem, aí vem outro. Então, isso é terrível para o tratamento psiquiátrico. Não dá para fazer psiquiatria de boa qualidade nessa situação. O paciente tem que meio que recomeçar cada vez que o paciente vai procurar ajuda, e tem que recomeçar do zero, porque é um profissional novo, é isso? Isso. E um profissional que tem que atender em 15 minutos ou 20 minutos, quando ele tem sorte, e só pode marcar para dali a 6 meses.
E a gente não tem a quantidade de psicólogos com horários disponíveis o suficiente para atender todos os pacientes que a gente acha que se beneficiariam de psicoterapia. E a gente tem um outro problema, né? Que aí é uma outra... Que as pessoas, às vezes, não conseguem se organizar para comparecer a um tratamento de alta frequência toda semana. Né? Então, todos esses pontos tornam o tratamento psiquiátrico, psicológico no SUS extremamente complicado. Eu acho que é isso, Juliana. Obrigada. Parabéns pelo livro. Parabéns pela capa. Ele é super lindo. E obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Branca. Adorei o convite. Foi ótimo falar. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Laila Moalen e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zolbel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi do Vitor Hugo Brandalize. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é da Caroline Fará e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.